5 maneiras estoicas de lidar com pessoas mal intencionadas. Existe uma verdade desconfortável, uma realidade sombria que muitos se recusam a encarar. O caos na vida de uma pessoa raramente é acidental. Muitas vezes, ele é meticulosamente semeado por mãos que apertamos, por vozes em que confiamos. Pense nisso por um instante. A turbulência que drena sua energia, a angústia que perturba seu sono. E se a origem de tudo isso estiver disfarçada de amigo, de colega de trabalho, ou até mesmo oculta no seio da sua própria família? Indivíduos com uma natureza destrutiva caminham entre nós, não como monstros de contos de fadas, mas como mestres da decepção. Eles dominam a arte de esconder suas verdadeiras intenções por trás de um sorriso cativante e de um carisma que desarma até os mais céticos. Eles criam laços apenas para poder rompê-los da forma mais dolorosa possível. Compreender os sinais dessa presença tóxica não é um mero exercício de curiosidade sobre o lado sombrio do comportamento humano. É uma necessidade vital, uma ferramenta de sobrevivência para a alma. Os antigos filósofos estoicos, mestres na arte de viver uma vida guiada pela razão e pela virtude, sabiam que a maior fortaleza de um indivíduo reside na clareza de sua percepção. Ao identificar e compreender esses traços, não apenas erguemos um escudo para proteger nossa paz de espírito, mas também pavimentamos o caminho para cultivar relacionamentos mais saudáveis e autênticos, permanecendo fiéis aos princípios de sabedoria e autocontrole. Esta é uma jornada de autodefesa, não com armas, mas com discernimento. Ao longo desta exploração, 5 sinais inconfundíveis de uma pessoa má serão revelados. O primeiro, e talvez o mais perigosamente sedutor, é o charme superficial e o carisma manipulador. Essas pessoas parecem iluminar qualquer ambiente em que entram. Elas têm um talento quase sobrenatural para fazer com que todos ao seu redor se sintam vistos, especiais e instantaneamente conectados. São engraçadas, envolventes e demonstram um interesse aparentemente genuíno que faz você acreditar que encontrou uma alma gêmea platônica. É incrivelmente fácil ser levado por essa onda de magnetismo, baixando todas as guardas e entregando sua confiança de forma prematura. No entanto, a sabedoria estoica nos adverte a observar as ações, não apenas as palavras ou as aparências. Com o tempo, a fachada impecável começa a apresentar fissuras. A necessidade constante de ser o centro das atenções se torna gritante. Eles dominam todas as conversas, interrompem os outros sem cerimônia e, de forma sutil, mas implacável, diminuem as conquistas alheias para que as suas próprias pareçam mais grandiosas. Isso não é um traço de uma personalidade extrovertida, é uma bandeira vermelha flamejante. O verdadeiro caráter de uma pessoa não é revelado sob os holofotes, quando todos estão olhando, mas nos momentos de descuido, na forma como tratam aqueles de quem não precisam de nada. Para eles, o charme não é uma expressão de sua personalidade, é uma ferramenta afiada, usada para um propósito. E quando essa ferramenta falha, ou quando são contrariados, a máscara cai e a verdadeira natureza emerge, fria e calculista. A reação ao desapontamento é o teste de fogo do caráter. Uma pessoa íntegra e genuína enfrenta a frustração com equilíbrio e compreensão. Mas aquela que apenas veste a fantasia da bondade, ao ser confrontada com um não, ou ao ver seus planos frustrados, revela uma face completamente diferente. A irritação transborda, a defensividade se torna uma arma e a manipulação entra em cena como uma tentativa desesperada de reaver o controle perdido. Essa reação explosiva não é um simples traço de temperamento, é a manifestação de um vazio interior, a prova de que uma virtude humana essencial está ausente. É aqui que se revela o segundo sinal,
Um dos mais devastadores, a completa e assustadora falta de empatia. A empatia é o tecido que conecta a humanidade. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir sua dor, de compartilhar sua alegria. É a ponte que transforma a convivência em comunidade e o afeto em um porto seguro. Indivíduos desprovidos dessa qualidade fundamental operam em um deserto emocional. O impacto de suas palavras cortantes ou de suas ações egoístas simplesmente não ressoa neles. Eles observam o sofrimento que causam com a mesma indiferença com que olham para uma paisagem distante, e essa frieza é uma força corrosiva, capaz de desintegrar a autoestima de quem está por perto. Imagine a cena. Você decide se abrir, compartilhar uma vulnerabilidade profunda, uma dor que o consome, esperando encontrar um ombro amigo, um pingo de compreensão. Em vez disso, encontra um olhar vazio, o tédio mal disfarçado ou, na pior das hipóteses, o escárnio. Sua vulnerabilidade é transformada em munição, usada contra você mais tarde. Essa falta de empatia não se manifesta apenas nos momentos de tristeza. Uma pessoa incapaz de sentir pelos outros também é incapaz de celebrar genuinamente as suas conquistas. Seus sucessos se tornam uma afronta pessoal para ela. Ela irá minimizá-los, atribuí-los à sorte ou, de forma ainda mais audaciosa, tentará roubar o crédito para si. Esse padrão de comportamento tóxico se infiltra em todas as áreas da vida. Pense no ambiente de trabalho. Um líder que trata sua equipe como meros recursos, descartáveis e substituíveis. Ele impõe cargas de trabalho desumanas, ignora os sinais de esgotamento e usa a humilhação pública como ferramenta de gestão. Ele não vê pessoas, vê peças em um tabuleiro. A filosofia estoica, em sua sabedoria, nos aconselha a proteger nossa paz interior em tais situações. A entender que a falta de empatia do outro é um reflexo de seu próprio caráter quebrado e não um julgamento sobre o nosso valor. Essa ausência de conexão humana pode e frequentemente leva a atos ainda mais sombrios. Mentir, trapacear, ferir física ou emocionalmente. Sem o freio moral do remorso, não há um limite claro para a dor que podem infligir. E essa indiferença abre as portas para a tática mais traiçoeira de seu arsenal. A indiferença pela dor alheia é o que permite o uso da tática mais insidiosa de todas, a manipulação constante e o jogo psicológico. Este é o terceiro e talvez o mais confuso dos sinais. A manipulação não é um confronto aberto, é uma guerra travada nas sombras da psique, uma arte sombria de engano e influência. O manipulador é um estrategista do caos emocional. Ele usa táticas astutas e dissimuladas para controlar, distorcer e dobrar a vontade dos outros, tudo para satisfazer seus próprios desejos e necessidades sem qualquer consideração pelo custo humano. É um veneno que age lentamente, corroendo a autoconfiança da vítima e fazendo-a duvidar de sua própria percepção da realidade. Os filósofos estoicos viam a clareza de pensamento e a capacidade de ver o mundo como ele realmente é, como os pilares de uma vida virtuosa e serena. A manipulação é um ataque direto a esses pilares. Ela cria uma névoa espessa de confusão e dúvida, tornando quase impossível para a vítima se ancorar na realidade. Uma de suas formas mais cruéis e eficazes é o gaslighting. O manipulador nega eventos que aconteceram, distorce as palavras que foram ditas e reescreve o passado com uma convicção inabalável. O objetivo é fazer com que a vítima se sinta culpada, irracional ou até mesmo louca. Ao ser confrontado sobre uma ofensa clara, ele inverte a narrativa com uma habilidade impressionante. A vítima é que é sensível demais. A vítima é que entendeu tudo errado. A vítima é a verdadeira causadora do problema. Com o tempo, a confiança da pessoa em sua própria memória e em seu próprio julgamento
se desintegra, tornando-a perigosamente dependente da versão da realidade que o manipulador lhe oferece. Outra ferramenta poderosa em seu arsenal é a vitimização crônica. O manipulador se pinta como uma alma perpetuamente sofredora, usando a compaixão e o senso de dever dos outros para extrair favores, atenção e lealdade incondicional. Ele cria uma teia de dívidas emocionais, fazendo com que a vítima se sinta constantemente responsável por sua felicidade e bem-estar. Frases como "depois de tudo que eu fiz por você" ou "se você realmente se importasse comigo, faria isso", não são apelos, são correntes invisíveis, projetadas para prender a vítima em um ciclo de obrigação e culpa. O charme e o elogio também são usados como iscas. A afeição é uma moeda de troca, oferecida generosamente quando querem algo e retirada abruptamente como punição. A aprovação se torna um prêmio pelo qual a vítima deve lutar constantemente, sem perceber que está dançando conforme a música do manipulador. Essa teia de controle é tecida com uma matéria-prima essencial, um fio que une todas as suas táticas, a mentira descarada e incessante. A mentira é o oxigênio que a manipulação respira para sobreviver. É o alicerce sobre o qual todo o castelo de cartas do engano é construído. Este nos leva ao quarto sinal, um dos mais corrosivos para a confiança humana, a desonestidade crônica e a mentira patológica. Não estamos falando de pequenas mentiras sociais ou omissões ocasionais para evitar um desconforto. Estamos falando de um padrão de falsidade tão profundo e arraigado que a mentira se torna o idioma principal da pessoa. Para esses indivíduos, a verdade não é um princípio a ser honrado, mas uma variável inconveniente, algo a ser torcido, moldado ou completamente descartado para se adequar à sua narrativa do momento. Eles mentem sobre coisas grandiosas e sobre detalhes triviais, muitas vezes sem um motivo aparente, quase como um reflexo condicionado. A falsidade é seu estado natural de ser. O aspecto mais insidioso e perigoso da mentira patológica é a convicção com que ela é entregue. O mentiroso patológico é um ator talentoso. Suas histórias são tecidas com detalhes vívidos, com uma confiança e uma sinceridade aparentes que tornam a descrença quase impossível. Eles são mestres em misturar fragmentos de verdade com pura ficção, criando uma tapeçaria de enganos tão bem elaborada que discernir o que é real se torna uma tarefa hercúlea. É um ataque direto e brutal ao fundamento de qualquer relacionamento significativo, a confiança. A filosofia estoica, com sua ênfase na vigilância e na busca pela verdade, nos ensina a sermos observadores críticos, a não aceitarmos as coisas apenas por sua aparência, mas a procurar evidências e consistência através da reflexão cuidadosa. A reação de um mentiroso patológico ao ser confrontado é, em si, um ato revelador. Não há espaço para o remorso, para o reconhecimento do erro ou para a tentativa de reparação. Em vez disso, a resposta é quase sempre defensiva e agressiva. Eles negam a mentira com uma fúria indignada, tentam inverter a situação acusando quem os descobriu de ser desconfiado ou controlador. Ou, o que é mais comum, tecem uma nova mentira, ainda mais complexa e audaciosa, para encobrir a anterior. É uma teia de aranha que se expande a cada toque, projetada para imobilizar e confundir a vítima. Viver sob a sombra constante da desonestidade é psicologicamente devastador. A confiança, uma vez sistematicamente demolida, raramente pode ser reconstruída. A dúvida se torna uma companheira constante, envenenando cada palavra, cada gesto, cada interação. A vítima se vê presa em um estado de alerta permanente, um detetive relutante em sua própria vida, tentando desesperadamente separar o fato da ficção.
Esse ciclo tóxico de desconfiança e ressentimento aniquila a paz interior. Diante de um padrão de engano tão profundo, como é possível se proteger sem perder a própria integridade? A resposta para se proteger de um ambiente tão tóxico não está em construir uma fortaleza de raiva ou em descer ao nível do manipulador. A verdadeira proteção, a mais poderosa e duradoura, vem de um ato de coragem interior. Este é o passo final e mais transformador. Estabelecer e manter limites firmes e inegociáveis. Limites não são muros que isolam, são as fundações de um templo de autorrespeito. Eles não são um ato de agressão contra os outros, mas a mais pura e necessária declaração de amor próprio. Eles comunicam ao mundo o que você está disposto a aceitar e, mais importante, o que é absolutamente inaceitável para a sua saúde mental, emocional e espiritual. Para os filósofos estoicos, que viam a integridade pessoal e a tranquilidade da alma como os bens mais preciosos, traçar esses limites não é apenas uma estratégia de defesa, é uma prática fundamental para uma vida virtuosa e equilibrada. O primeiro passo para construir essa fronteira é a clareza absoluta. Você precisa definir para si mesmo, primeiro, quais comportamentos específicos não irá mais tolerar. A comunicação desses limites deve ser direta, calma e, acima de tudo, assertiva. Não há espaço para súplicas ou para ambiguidades. Se alguém em sua vida constantemente o diminui ou invalida seus sentimentos, a resposta não é o silêncio ressentido, mas uma declaração serena e firme. Eu valorizo o que temos, mas não vou mais participar de conversas em que sou desrespeitado. Se este padrão continuar, precisarei me afastar para proteger meu bem-estar. Essa clareza desarma o jogo e estabelece um novo e intransigente padrão de interação. Em seguida, e de forma crucial, vem a consistência. Declarar um limite uma única vez é inútil se ele não for defendido todas as vezes que for testado, e ele será testado. Pessoas acostumadas a violar espaços pessoais não cederão facilmente. Elas reagirão com raiva, com chantagem emocional, ou tentarão fazer você se sentir culpado por sua nova postura. É neste momento que a disciplina estoica se torna sua maior aliada. Manter a calma, a firmeza e a compostura diante da resistência é o que solidifica seus limites. Cada vez que você os defende, você não apenas ensina aos outros como deve ser tratado, mas, mais importante, você reforça para si mesmo o seu próprio valor. Às vezes, isso levará a decisões difíceis, como encerrar relacionamentos que se provaram incuravelmente tóxicos. Embora doloroso, é um ato cirúrgico necessário para a saúde da sua alma. Se esta jornada de autoconhecimento e resiliência ressoou com você, se você sente em seu íntimo a necessidade de proteger sua mente e cultivar uma vida de integridade, então este é o seu chamado. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo ferramentas e sabedoria prática para navegar os desafios da vida moderna. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe uma reflexão ou uma experiência sobre como os limites transformaram suas relações. Sua história pode ser a luz que outra pessoa, perdida na escuridão da dúvida, precisa para encontrar seu próprio caminho. Lembre-se sempre, sua paz interior não é um luxo, é seu direito inalienável. Proteja-a com a ferocidade de um guardião. Obrigado por estar aqui. Clique no vídeo que aparece agora em sua tela. Nos vemos lá.